Em mais uma sessão do plenário virtual, a maioria dos ministros do Supremo julgou que é constitucional a suspensão imediata do direito de dirigir de quem é flagrado em velocidade 50% maior que a permitida. Quem traz os detalhes desse julgamento é a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E nesta quinta-feira foi concluída mais uma semana de julgamentos virtuais no Supremo Tribunal Federal. Dentre os julgamentos está uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta em 2007 pelo Conselho Federal da OAB e que questiona um dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro alterado por uma lei de 2006. Segundo essa alteração, que tornou a vida do motorista infrator mais penosa, ela prevê a aplicação imediata das penalidades de suspensão do direito de dirigir e apreensão dos documentos de habilitação do motorista que for flagrado dirigindo a mais de 50% da velocidade limite da pista. Segundo a OAB, permitir que o policial, no momento da autuação e da aplicação da multa, possa aplicar essas penalidades sem o devido processo administrativo viola a Constituição na medida em que não daria ao motorista o direito do contraditório e da ampla defesa, e que, por isso, deveriam ser declarados inconstitucionais. O ministro Marco Aurélio foi o relator dessa ação e entendeu que essa aplicação imediata, sem o devido processo administrativo, viola, sim, a Constituição e deve ser declarada inconstitucional. Mas em relação à apreensão dos documentos, ele entendeu que isso é uma consequência da suspensão do direito de dirigir, que deve acontecer após finalizado o processo administrativo. Dois ministros abriram divergência. O ministro Alexandre de Moraes divergiu, mas a maioria acompanhou os fundamentos do ministro Edson Fachin. Para o ministro Edson Fachin, essas medidas adotadas pela legislação, elas são proporcionais, estão dentro do princípio da legalidade e elas têm uma natureza acautelatória. Isso significa dizer que essas medidas, elas têm um objetivo de dar uma eficiência à fiscalização do trânsito, justamente em caso de flagrante dessa prática que é considerado de risco gravíssimo dentro da segurança pública. E nesse sentido, ele entendeu que deve ser mantida a norma considerada constitucional e que eventuais abusos poderão ser dirimidos, inclusive com direito de contraditório e ampla defesa, posteriormente à sua aplicação num processo administrativo. Essa foi a decisão do ministro Edson Fachin, que acabou formando maioria, como eu disse, nessa ação proposta pelo Conselho Federal da OAB e, portanto, constitucional a medida em relação a esse motorista infrator.